mais um programa das reformas estruturantes, administrativa e tributária. Hoje, tendo o privilégio de bater um papinho aqui com o nosso relator, senador Roberto Rocha, da PEC 110, uma PEC tão importante e um assunto tão relevante para a sociedade brasileira. Então, senador, agradeço o seu tempo, muito obrigado por você estar aqui conosco. E quem nos ouve aqui são pessoas técnicas especializadas no assunto de tributos, viu? Então, isso é muito bom, porque a gente tem, evidentemente, algumas preocupações, né? E queremos ver com o senhor essa questão até política, né? Porque a gente estamos praticamente a 90 dias do recesso parlamentar, né? Conseguimos aprovar essa proposta esse ano? Como é que o senhor está vendo isso, esse cenário relativos à aprovação efetiva dessa e da outra proposta, que agora foi para o Senado também, a do Imposto de Renda? Conseguimos levar isso adiante ainda esse ano? Que é a expectativa da população brasileira? Por favor, senador. É o seguinte, é claro que é um assunto extremamente técnico, complexo e difícil de ser tratado. Tanto que tem décadas que o Brasil espera por um novo sistema tributário e não consegue. O mundo das 200 nações, mais de 170 já utilizam o IVA. Nós nem isso conseguimos chegar até agora. Para poder conciliar tantos interesses, não é fácil. Interesses do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais e interesses do setor privado. Em cada um desses quatro, tem diversos outros interesses. Dentro do governo federal tem vários interesses, dentro dos governos estaduais, interesse. São Paulo tem um interesse, o Maranhão tem outro interesse, Piauí, são realidades completamente distintas. E os municípios, principalmente. Você não pode comparar um município lá do interior do Maranhão, do Piauí, com São Paulo ou com Rio de Janeiro, sob todos os aspectos. Então, mas a gente tem que legislar para um país. Não dá para separar um do outro. Então, esse desafio regionalista e federalista, ele é muito presente, sobretudo nesse debate da reforma tributária. Para mim, reforma tributária ampla, que é o que o Brasil precisa, é aquela que contempla o conjunto dos projetos que estão em tramitação no Congresso Nacional. Não é só a PEC 110 que dos projetos é o mais claro, relevante, tanto que é uma proposta de emenda constitucional, não é um projeto de lei infraconstitucional. Como eu tenho dito, não basta você virar a página do sistema tributário, você tem que reescrever um novo livro, que começa com 4 capítulos. O primeiro capítulo é o da PEC 110, da qual eu sou relator no Senado, que muda radicalmente a principal base tributária do Brasil, que é a base consumo, onde estão os impostos mais severos, como ICMS, ISS, PIS, COFINS, IPI, etc. Nós também consideramos como um capítulo importante desse livro o imposto de renda, já aprovado na Câmara dos Deputados por quase 400 votos, 80% dos deputados, e está no Senado Federal. O terceiro capítulo é a questão do imposto seletivo. Importante a gente ter essa consciência da necessidade de se criar o imposto seletivo, não com a finalidade arrecadatória, mas pelo contrário, com a finalidade de inibir consumo de produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, como tabaco, como bebida alcoólica e etc. E, por fim, o quarto capítulo deste livro é o passaporte tributário, já votado no Senado, que é o Refis, e está lá na Câmara. Então, tem projetos que estão na Câmara e tem projetos que estão no Senado. A soma deles, que eu chamo de combo, é que a gente precisa fazer valer para aprovar. Nada adianta para o consumidor, que é para quem nós estamos trabalhando. Quem paga imposto não é a empresa, quem paga imposto é o cidadão, é o contribuinte. E é da forma mais cruel no Brasil, porque quem tem menos poder contributivo, proporcionalmente, paga mais do que quem tem mais poder contributivo em função da regressividade dos impostos da base de consumo. Como, por exemplo, o ICMS e o ISS são impostos invisíveis, que a população, de modo geral, não conhece, não vê. Sente na pele, mas não vê. Como é o imposto de renda que ele vê na declaração, no contra-cheque dele,
o IPVA, o IPTU. Então, quanto mais pobre, como é o Maranhão, por exemplo, não tem IPVA, não tem IPTU e imposto de renda é muito pouco na população. Então, ele tem então que conviver naquilo que ele pouco recebe, o cidadão pobre, na base do consumo, porque tudo que ele recebe vai para o consumo, e mal dá para o consumo. Então, lógico que ele vai pagar mais do que eu, por exemplo, do que você, do que a média da população. Então, é injusto, não pode continuar assim. Então, veja, a soma desses 4 capítulos, desses 4 projetos, repito, a PEC 110, o imposto de renda, o imposto seletivo e o passaporte tributário, é que eu chamo de reforma tributária ampla. E para que ele seja votado nas 2 casas e faça valer, ou seja, ele não fique só aprovado numa casa e fique na gaveta da outra, a gente precisa fazer ele sincronizado. Nós temos que combinar para andarem juntos. Então, a Câmara vota o imposto de renda, manda para o Senado. Imagina se o Senado não vota. Que adianta votar a PEC no Senado e mandar para a Câmara? Nada. Nós estamos perdendo tempo, fazendo de conta. Então, a gente teve uma reunião essa semana, um almoço com o presidente do Senado, com o relator da PEC 110, que sou eu, com o relator do imposto de renda, com o presidente da CAI, senador Otto, com o líder do governo, e nivelamos minimamente essa necessidade de andar em conjunto os projetos. Eu ia apresentar meu relatório essa semana, deixei para apresentar na próxima semana, exatamente para poder ter essa sincronização. Um vai tramitar na CCJ, que é a PEC, outro vai tramitar na CAI, que é o imposto de renda, e vamos ver se juntos a gente consegue fazer com que eles cheguem no plenário do Senado. Isso eu imagino na 3ª semana de outubro, agora, na 3ª semana, daqui a uns 20 dias. E aí, o Senado vota essas 2 matérias e devolve para a Câmara, e manda para a Câmara. A Câmara, por sua vez, vai necessitar votar o passaporte tributário, o Refis, que está lá já, e a CBS que está lá na Câmara. A CBS, que unifica PIS e COFINS, é o IVA do governo federal, ele precisa ser votado depois da PEC, para ser acoplado à PEC. É como se fosse a regulamentação da PEC, do IVA federal. Após votar a PEC, nós vamos precisar fazer uma lei complementar para regulamentar o IBS dos entes subnacionais, estados e municípios, que unifica ICMS mais ISS. Pronto. Basicamente é isso. E eu acho que nós estamos fazendo agora, falando a mesma linguagem, todos nós, no Senado, tudo que a gente tem feito em relação a esses movimentos, eu tenho conversado com o presidente da Câmara, com os líderes da Câmara, com o líder do governo na Câmara, com o Ministério da Economia, com o Concefaz, com a CNM dos municípios, com os sindicatos do fisco e etc. Ou seja, pela primeira vez na história, Sérgio, nós conseguimos ter o apoio formal, por escrito, inclusive, de todos os envolvidos nessa complexa e difícil tarefa de oferecer ao Brasil um novo sistema tributário. Eu fico feliz com isso, com esse andamento e esse alinhamento que é extremamente importante, né? A gente acompanha, evidentemente, de perto e também pela própria imprensa, né? Até uma manifestação do próprio Ministério da Economia apoiando a PEC 110, né? Que até então ele não estava apoiando absolutamente nada, né? Isso é um sinalizador positivo, ao meu ver, né? Então está dentro desse alinhamento que o senador colocou, né? De que, de fato, agora estão todos as peças, ou seja, que estão participando desse procedimento e desse processo, estão realmente agora se alinhando. Isso realmente é extremamente importante. A nossa falha é mais de, vamos dizer assim, de observador, né? De quem está de fora, falando agora politicamente, né? A gente percebe que o projeto que foi aprovado do imposto de renda lá na Câmara e foi para o Senado, até demorou para se escolher um relator, houve uma certa demora, enfim, ficou aquela apreensão, será? E houve um manifesto, né? Até, não sei se foi do relator ou do conjunto de senadores da Casa, que falaram, bom, a gente tem que primeiro analisar com critério se vamos passar ou não esse projeto, né? Acho que isso foi antes da fala dessa reunião mais aberta e mais conjunta, o senhor mesmo colocou, né? Da importância disso, né? Para que faça realmente, vamos dizer assim, um encaminhamento politicamente falando mais adequado, para não ter problema realmente, né? Porque lá na Câmara realmente foi uma briga assim de foice, só acompanhei de perto isso. O relator daquela casa fez, acho que 4 ou 5 relatórios, né? Até definir mais ou menos o que ele ia tentar aprovar,
felizmente, ele conseguiu passar o relatório dele, que deixou descontente muitas pessoas. No início, existia um descontentamento meio generalizado, inclusive das prefeituras do Estado, em função dos repasses que é feito do imposto de renda, assim como a própria PEC. Então, até é bom levar esse assunto para o senhor, da própria PEC 110, né? Existia resistência muito grande dos estados e dos municípios, inclusive da questão, vamos dizer assim, política de perda de poder. Então, os estados falaram, imagina, uma legislação única, como é que fica essa história? Vamos fazer o quê? Vamos fazer uma comissão, um comitê, como é feito hoje no Simples Nacional, tudo mais. E houve assim um certo descontentamento lá atrás, das prefeituras, especialmente as menores, e os próprios estados. Como é que está isso? Isso está apaziguado? Já existe esse consenso que não vai ter problema? Vai ser feito esse modelo, esse caminho, e tudo está mais ou menos tranquilo? Como é que está isso, senador? Olha, veja bem, para poder a gente chegar num ponto que unifica os interesses, a gente teve necessariamente que, como disse a você, levar em conta os dois primeiros grandes desafios, que é o desafio das diferenças regionais que o Brasil tem, pelo país ser continental e de ser uma república federativa. Tem entes federativos que são autônomos. E a gente fez como fez o Canadá, como fez agora a Índia. A gente criou o IVA dual, que é um IVA do governo federal, que unifica só os impostos federais, PIS e COFINS, e o IVA dos governos estaduais e municipais, que unifica ICMS mais ISS. Cada um tem a sua gestão, o seu comitê gestor, cada um tem a sua vida própria. Como o sistema é eletrônico, que a reforma tributária necessita ser também tecnológica, porque o mundo é digital, nós temos a possibilidade de rastrear agora não só os produtos, mas também o dinheiro, porque o dinheiro no Brasil é quase 100% eletrônico, mais de 95% é monetizado, é eletrônico. Então, a gente, com o sistema de crédito e débito, a gente transfere para cada ente o que é de direito. Então, isso é simples, não há mais dificuldade nenhuma com relação a isso, inclusive, está superado. Perfeito, isso é muito bom. Agora, outras duas preocupações, senador, refere-se às transições, né, dessa PEC, que era desde lá de trás, realmente era uma preocupação, vamos dizer assim, muito forte no meio empresarial, a questão da transição para o contribuinte de 5, no caso aqui, na outra 10 anos, isso aqui é 5 anos, nessa transição, vamos dizer assim, de utilização tributária, ou seja, nós vamos aprovar, aplicar por hipótese, né, já está tudo certo, tudo bem, maravilhoso, só que a gente vai conviver durante 5 anos ainda com os impostos atuais, mais esse novo tributo, né? E isso, evidentemente, acarretaria mais burocracia, mais custos de controle às empresas, né? Então, existe, de fato, uma preocupação nesse sentido, né? E a outra transição que também deixa todo mundo apreensivo é a transição das compensações do governo federal com os estados, né? Que é a transição aqui pelo projeto, né? Se for mantido da sua forma original, de 50 anos entre os entes federativos das compensações que serão feitas do governo federal com esses entes. Isso manteve-se no projeto do senhor? Ou se já vocês estão pensando em fazer alguma mudança em relação a essas duas questões? Em relação à transição do modelo para outro, é 1 ano de teste, mais 4 anos de transição. A questão que diz respeito aos, por exemplo, a sair da origem para o destino, tem vários números. Tem números de 50 anos, mas que a gente está revendo, a gente está avaliando para poder estabelecer um prazo menor, porque não dá para ser 50 anos, de fato é um número muito alto, né? 50 anos dá 2 anos, 2% ao ano, para poder completar a transição aí da origem para o destino. Então, a gente está tentando reduzir isso aí para algo em torno de 15 a 20 anos. Isso é importante a gente saber, porque já melhora, né? Pelo que o senhor disse também, que para mim é uma novidade, né? Vocês vão usar, teoricamente, o projeto A2337 lá do governo, né? Que foi aprovada, vai ser aprovada lá na outra casa, né? Na Câmara dos Deputados, né? Sobre a criação do CBS, né? Lá, enfim, com essa alíquota de 12%, não sei se vai se manter isso ou não, mas, enfim, o projeto original que vai se agregar à PEC será o de governo. Quer dizer, isso é uma coisa que realmente a gente tem que entender melhor. Quer dizer, acho que é isso pelo que eu entendi, né? Se eu não entendi errado, a ideia é que se aprove isso lá na Câmara e depois de aprovado, evidentemente, isso vai para o Senado
e vocês vão agregar isso à PEC 110. Isso é uma situação. E outra, houve muitas emendas, né, senador, da PEC 110 aí no Senado. E como é que está o tratamento dessas emendas? Vocês já analisaram todas para poder dar um andamento em relação às emendas? Se tem alguma coisa que deu uma mudança mais, assim, mais radical, vamos colocar assim, dentro do projeto original da PEC 110? Vocês estão olhando isso com algum critério ou não? Por exemplo, a emenda... Está sendo feito com várias mãos do Perfeito. Senado, mãos da Câmara, mãos dos governos, mãos das entidades, mãos dos fiscos, por várias mãos, não é só a mão do relator. Eu só sou agregador, né? Eu faço o extrato disso. Então, nós achamos que a necessidade de, então, casar um com o outro. Casa um com o outro para poder votar aqui na Câmara, vota no Senado, depois vota no Senado, vota na Câmara. Eu acredito que isso é muito possível, tanto possível que acertamos isso na segunda-feira passada, numa reunião, para poder a gente combinar a tramitação da PEC com o do imposto. As emendas são direito do parlamentar, dos senadores, de fazer centenas de emendas. Muitas das emendas, elas já não precisam, nem precisavam ser feitas, porque já estão contempladas no meu relatório. Como a maioria, as pessoas não conhecem ainda o substitutivo, que é o texto legal da Constituição, e nem devo mostrar antes do prazo certo, porque senão pode ser bombardeado pela imprensa ou por setores contrariados, etc., eu, naturalmente, recebo as emendas. Então, aquelas que ainda é matéria nova no relatório, a gente discute, examina, vê, acata aquilo que pode, explica para o autor da emenda e tal. A gente tem... Não há quem esteja contrariado no Senado em relação a isso. Ótimo. Eu espero, inclusive, que essa PEC seja aprovada por uma grande maioria de votos no Senado Federal. O que eu quero é que não fique no faz de conta. Votou no Senado, então... Não serve para a população. Não serve para a população. Serve para a população é a gente promulgar a PEC. Mas para promulgar a PEC, a gente precisa votar na Câmara também. E a Câmara não vai votar se não votar o imposto de renda, por exemplo. É o que eu acho. Sensibilidade política. É sensibilidade política, né? Óbvio, nós temos um país bicameral, e são casas independentes. Então, nós acabamos de rejeitar a coligação proporcional de interesse dos deputados. A gente rejeita também, ou então sequer aprecia o imposto de renda. Não tem cabimento político isso. Então, é lógico que a gente está tentando sincronizar um assunto com o outro para não ficar parecendo que nós estamos no faz de conta. Nós não estamos no faz de conta. O Senado Federal quer oferecer ao país um novo sistema tributário capaz de alavancar a economia desse país, gerando oportunidade de emprego a milhões de brasileiros. Então, vamos falar com a assessora parlamentar, Camila Cavalcante, que vai aqui responder um pouquinho mais a questão um pouquinho mais técnica, para a gente, só para trazer um pouquinho mais de ideias aqui para o nosso público, né? Aqui tem uma preocupação, viu, Camila? É importante você saber que a gente aqui não faz uma defesa da nossa categoria ou das categorias que a gente defende, porque nós, empresários da contabilidade, que atendemos todas as categorias econômicas do país, a gente entende o que acontece nos mercados e a gente sempre procura, evidentemente, melhorar o ambiente econômico para que as empresas possam trabalhar com mais tranquilidade. Esse é o sentido da coisa, ok? Bom, Camila, dentro dessa lógica e das emendas, falando um pouquinho das emendas, evidente não ia perguntar isso para o senador, mas eu sei que a emenda 146, que trata de um tema que é meio que foge um pouco do objetivo total da PEC 110, que é o simplificar já, que tem uma filosofia um pouco diferente, se ele está sendo, enfim, trabalhado também como análise para eventual colocação de alguma coisa que lá tenha, enfim. A proposta lá realmente é de simplificar o que já existe, porque evidentemente você evita alguma série de transtornos, né? A gente sabe que tem de errado no ICMS, a gente sabe que tem de errado no ISS, né? Então você evita, por exemplo, esses fundos de compensação da União para com os estados e municípios, você evita uma fase de transição de tributos antigos, vamos colocar assim, para novos tributos.
E eu queria entender se vocês estão analisando essas emendas com critério, enfim. Não precisa me dizer se vai ter alguma coisa, só se isso está sendo levado em consideração. Eu sei que você não pode responder muito no detalhe, mas dentro dessa lógica de analisar, enfim, algumas questões que eu acho que são importantes a gente trazer aqui para o público em geral, né? Especialmente agora, que me parece que a nota fiscal eletrônica de serviço está pronto o projeto, acho que é isso, né? Então, isso também ajudaria até na integração, se for um processo em que você vai ter uma legislação única, por hipótese municipal, e uma única nacional, trazendo realmente uma racionalização e uma harmonização entre os estados e municípios, com uma única legislação, que é bom, né? Porque você evita assim, interpretações duplas, triplas ou mais, né? Porque são legislações diferentes, né? Então, dentro dessa lógica, como é que vocês estão encarando isso dentro do projeto? Nós recebemos, até o momento, 162 emendas já à PEC 110. Né? É preciso dizer que muitas dessas emendas, elas foram, né, todas elas, na verdade, apresentadas considerando lá o texto inicial da PEC 110 e o relatório, o primeiro relatório, o complemento de votos, apresentados pelo senador no fim de 2019. Contudo, depois que esse relatório, que esse complemento de voto foram apresentados, foi instalada a comissão mista da reforma tributária, que foi presidida pelo senador Roberto Rocha e relatada pelo deputado Aguinaldo Ribeiro, que publicou o seu relatório em maio deste ano. Então, depois, né, disso, o senador Roberto ele passou a utilizar como base para esse seu novo relatório o relatório da comissão mista, por entender que esse relatório tem legitimidade, que esse relatório foi discutido por deputados e senadores, né, enfim, e que já buscou conciliar as PEC 110 e 45. Tá? Então, desta feita, nós fizemos uma reanálise das 162 emendas, em face já daquilo que pretendemos oferecer como novo relatório a PEC 110. Esse estudo foi feito. Em relação ao Simplifica Já, mais especificamente, nós avaliamos, sim, detalhadamente, fizemos algumas rodadas de conversa também com a Frente Nacional dos Prefeitos, né, já que o Simplifica Já é uma proposta defendida pela FNP e pela Abrasf, conversamos também com a Abrasf. Agora, o senador, ele acredita e defende a ideia do IVA, do Imposto sobre Valor Agregado, que não é compatível com aquilo que é defendido hoje, né, pelo Simplifica Já. O Simplifica Já ele moderniza, digamos assim, cada tributo separadamente, né? Então ele não vai ao encontro desta grande reestruturação que o senador defende, esse novo conceito, e que é um novo conceito que não é uma jabuticaba, né? Não é um modelo já testado e aprovado em mais de 170 países, né? do IVA, do Imposto sobre Valor Agregado. Então, o que o senador Roberto pretende, de fato, é equiparar o Brasil às melhores práticas internacionais, né? E é essa linha que nós estamos adotando. Eu fico à disposição de vocês para a gente avançar nas discussões técnicas, entender também quais são os pontos de interesse da FENACON, né, dos seus representados. Tá? O senador Roberto, como disse, ele tem estado aberto ao diálogo assim, com toda a sociedade, tá bom? Não, isso para nós é muito importante, porque, volto a falar, a gente lidar com todas as categorias econômicas, a gente sabe realmente onde é o sofrimento lá do contribuinte, lá na ponta, né? Por exemplo, a questão dos créditos acumulados, quer dizer, a questão das compensações, quer dizer, não tem hoje uma legislação clara disso, né? Eu acho que o conceito de insumo é um conceito que veio do IPI, já está defasado, tem que mudar o conceito para um conceito de custeio, talvez. Aí talvez você faça mais justiça, especialmente talvez no setor de serviço, que não tem hoje insumo ou pouco insumo para abater nas suas bases iniciais dentro do sistema novo de IVA. A gente precisa pensar com critério, e nisso a gente pode contribuir muito para você, muito largamente, se você achar que é importante, né, evidentemente, para a gente poder conversar aí com bastante critério técnico aí,
e se subsidiar não for necessário. Tá? E só tocando num ponto, presidente, que o senhor havia perguntado, questão de alíquota, né, que gera uma certa incerteza e tudo. A PEC, ela se tornou, nessa nova versão, uma PEC muito mais direcionadora, uma PEC habilitante, e não uma PEC que vai detalhar e definir esse tipo de matéria. Então, tudo isso fica para a lei complementar, vai ficar tudo para frente. No caso do IBS, para a lei ordinária, no caso da CBS, que será o IVA federal, né? O IBS e o IVA subnacional, e também para a lei ordinária no caso do imposto seletivo. Tá? Então, a PEC ela dá esse direcionamento, ela cria a estrutura, né? Inclusive do Conselho Federativo, que vai fazer a gestão do IBS subnacional. O senhor perguntou sobre isso também, né? Que o senador comentou. Esse Conselho Federativo ele vai fazer a gestão do IBS subnacional e ele terá composição paritária entre estados e municípios. Então, assim, a gente resolve aquela questão da autonomia federativa, né, que o senhor comentou, tá bom? Esperamos, né? Mas, enfim, acho que está todo mundo pensando no país, né? A gente tem que pensar no Brasil, em primeiro lugar, né? Para que a gente tenha uma estabilidade, vamos dizer assim, né? Muitos anos. Temos que fazer uma legislação que vai durar 200, 300 anos. Essa que é a ideia, né? Sem mexer no morto. Essa é a sugestão. Então, ok, então, muito obrigado, Camila. Um abraço grande. Igualmente, viu? Um prazer ter falado com vocês. E vocês, nossos amigos que nos viram até agora, estão chateados porque acabou o programa, estava gostoso, um bate-papo bom. Quando a gente conversa com gente que entende a matéria, é bacana porque passa rápido, né? Vocês nem perceberam. Então, um forte abraço para vocês. Até semana que vem, se Deus quiser.